Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio de hoje no site, vambora. Eleição no Chile, comunista e ultradireitista disputarão segundo turno após eleição acirrada. Verdade verdadeira que o José Antônio Kast vai ganhar a eleição. Quer falar acirrada? Pois é, né? Acirrada pra quem? Foi acirrada pra ver quem ia ficar em primeiro lugar. Vai ganhar Ou uma pessoa de esquerda ou os Esse é o- 3 caras de direita que estavam, entendeu? Que é, exato, acirrado dentro do campo da direita, né? O campo da esquerda foi trucidado, foi dizimado, como nunca foi nos últimos 30 anos no Chile. Exato. Enfim, a gente vai falar sobre quem é o José Antônio Kast, que é um personagem bem interessante, a família dele também, bem curiosa. O lore. Falar sobre quem é a Janete Jara, que é a moça comunista que vai concorrer. A gente vai falar sobre, na verdade, a queda do Boric, né? E como que isso é uma coisa pra a esquerda latino-americana ficar preocupada, entendeu? Você Bem lembra? preocupada. Do you remember? Boric. Boric, né? Vou te falar. Gabriel Boric. Eu não era muito fã do Boric, mano. Eu não era A muito gente fã tava do Boric. conversando, o Boric prometeu muito, entregou basicamente nada. Exato. Mas enfim, eu acho que vale a pena abrir o Polymarket, cara, porque eu já vi as pessoas precificando que o Kai está com tipo 95% de chance de ganhar, assim. Ó, Pô, essa Então- aí tá acirrada, hein? exato. A eleição foi ontem, aí deu uma porradaça aqui, ele passou de 68% de chance de ganhar pra, 95,5%. Então, eu diria que é praticamente garantido que o Kaish vai ganhar. O Polymarket, as porcentagens dele até são acuradas, sabe? Que é tipo, se tem uma pessoa com 70% de chance no Polymarket, em geral, essa pessoa de fato ganha 70% das vezes. Então, se ele tá com 95,5%, é um sinal bem ruim Só pra um Janete milagre. Jara. Só um Só um milagre milagre. gigantesco, assim, pra ressuscitar essa mulher, né? Porra, pelo amor de Deus. A Jara, que comandou, né, de forma unilateral o bloco da esquerda, conseguiu fazer ali os seus 20 e tantos por cento, né? Ela chegou a ficar em primeiro lugar É. no primeiro turno, mas, porra, é isso, né? Depois a candidato à direita, candidato à direita, candidato à direita, candidato à direita, e todos eles ali, Somando quase 70% dos votos, quase né? 70% dos votos. Então, porra, só um milagre mesmo pode salvar a alternativa de esquerda no Pois no é, Chile. mas vamos ver quais são as principais pautas do... É José Antônio Kast, né? José Antônio Kast. Quais são as principais pautas do José Antônio Kast? Peraí. Você não digitou, cara? Como assim? Como Pois é. você conseguiu pesquisar? Aquavoice.com, pessoal, entrem no aquavoice.com e baixem o modelo do Aquavoice de transcrição feito por IA. É o modelo mais avançado no mundo, trazido direto do Vale do Silício pro Brasil, pro Rio de Janeiro, Agora é a melhor hora. através do Novos Clássicos. Então, nós digitamos por 150 anos. É a hora de falarmos. Então, Muito bom. você aperta um botão, qualquer programa do seu computador fala, ele digita pra você. Então você pode mandar e-mail, mandar mensagem, promptar IA, programar, escrever, tudo de bom. quiser. Você vai ter um escriba individual feito por IA pra você nunca mais precisar gastar seus belíssimos dedos e manter. Sim, se você tem artrite. Exato, todas as doenças digitais vão ficar Tendinite. longe de você agora. Sim, sim. Aquavoice é questão de saúde pública, entendeu? Pois é, o governo deveria pagar o Aquavoice para todo mundo. Então entrem em aquavoice.com, botem o código NC 3 meses para ter 3 meses de grátis do melhor serviço de transcrição do mundo, Do silício pro Brasil através do Novos Clássicos Show. Então, é isso. Enfim, esse é o José Antônio Kast. A principal pauta dele foi segurança pública, a gente vai ver isso na Folha, que isso tem sido um problema no Chile. Ele também fala um pouco de controle de migração, principalmente da Bolívia, que aparentemente ele, pelo menos, estava querendo relacionar isso com crime. Eu imagino que seja relacionado mesmo, sabe? E ele é bastante liberal, tal qual a tradição chilena, né? Então, Ele não era o candidato mais liberal do pleito, né? Acho que Sim. esse era o posto. É do Kaiser, né? Se eu não me engano. É do Então, Kaiser ou do. Isso, Johannes Kaiser. O Kaiser, ele era a modulação do Milei para a realidade chilena. Então era, cara, desregular, liberalizar, brutal, libertário, ação política libertária. Mas, de qualquer forma, o Chile, porra, tem um histórico Sim, pois é. notável, né? de Então, vamos falar sobre isso. economia Primeiro, liberal. os chilenos tiveram que votar para quem ia ser presidente, para quem vai suceder o Boric, que não pode ser reeleito, porque não existe reeleição no Chile. Mas mesmo assim, ele provavelmente não será reeleito, porque a aprovação dele está muito baixa, a gente vai falar mais sobre isso. A Jara ficou com 27%, o Kast 24%. E, enfim, o resto é o seguinte: o Kaiser ficou com 14% dos votos, a Evelyn Matei ficou com 12,5%. E aí a Folha
fica chamando o Kast de ultradireita. Toda vez que fala o nome do Kast, chama ele de ultradireita. O que é bizarro, sabe? Então, é tipo, José Antônio Kast, da ultradireita. Meio esquisito. Johannes Kast, da ultradireita. É tipo, ultradireita, mano, de onde veio esse termo? Sabe? Porra, eu achei que era extrema-direita. Porra, ultradireita, turbodireita, mega-direita. Dá pra ver, dá pra acompanhar nos jornais, acompanhar que tá inflacionando mesmo o campo da direita. Mas você acha ultra, você acha além da extrema? Ultra além. Ultra canonicamente além da extrema. Ultra é tipo... Caralho. Tipo, cara, além Mussolini. Meu Deus. Em tese, né? Em tese seria. Não é, no caso, né? Enfim, um abraço aí pra Faculdade de Jornalismo. Aí também teve esse Franco Parisi, que é populista, também recebeu 19,4% dos votos, mas sobre ele comentou-se muito pouco. E a expectativa é que os votos da direita se aglutinem no Kast e ele vença. Então, vamos falar aqui sobre, primeiro, quem é o José Antônio Kast. Então, representante da ultradireita na disputa. Ele centrou a campanha dele combate à criminalidade. Ele é o fundador desse Partido Republicano do Chile, que ele já tinha criado como movimento antes, então ele criou um movimento, virou um partido. Aí tentou se eleger várias vezes, ele concorreu contra o Boric e perdeu. Dessa vez, finalmente, ele vai se eleger, então ele meio que se deu bem, assim. Ele é o mais novo de 10 irmãos, e aí entra na história da família do José Antônio Kast, que é uma coisa absolutamente surreal, assim, né? Que é aquilo... Só na América do Sul. Exato, é tipo, cara, qual é a coisa... Vamos lá, falando de Chile. Qual é a coisa mais de direita que o pai do Kast pode ter feito? Trabalhou no governo do Pinochet, não? Não. Mais à direita? Mais à direita. Então, de forma surreal, o Kast e a mãe, eles são alemães da Bavária, né, da Baviera, como diria em português, e o pai dele era literalmente oficial da Wehrmacht, né? Então ele era um oficial do exército da Alemanha nazista. Mas enfim, aí a forma que o Kast fala sobre isso é tipo, meu pai era militar, ele foi obrigado a lutar nos forços de guerra, beleza, isso é uma defesa até. Enfim, é aquilo, né? O pecado do pai não deveria... macular o filho. Macular o filho. Até onde eu sei, o Kast nunca falou nada nazista, ele é muito mais católico do que... Enfim, meio que essa extrema-direita que seria nazista e tal. Isso nem existe entre quem é velho, né? Vamos ser sinceros. A verdade é que, cara, Bavária, né? A Baviera não era não era o epicentro do nazismo, né? Sim. Parte integral da nação alemã, mas os caras mais hardcore, assim, eles eram lá do norte, do Báltico, né? Pois é. E aí o Kast é muito rico também, aparentemente tem milhões de dólares, assim, então também coisa da família dele. Então E aí, vamos voltar a falar sobre o Kast aqui. A imprensa, então, em 2021, a imprensa publicou documentos apontando o vínculo de seu pai com o partido nazista, beleza. Seu programa de governo se baseia em segurança e ordem pública com a intenção de relacionar imigração ao crime. Ele propõe bloquear fronteiras e expulsar estrangeiros sem residência regular, que ele sugere que paguem por suas próprias transferências. Também defende menos intervenção estatal. Então, queremos um país em que o criminoso tenha medo e o cidadão ande livre. Sem ordem, não há liberdade, e sem liberdade, não há futuro. Então, você vê, assim como o Milei tá esboçando fazer na Argentina, já tem essa fusão entre a pauta de, tipo, lei e ordem com uma pauta liberal, feita de uma forma, eu acho que até bem feita, assim, sabe? Que é tipo, cara, olha só, a gente precisa de liberdade. Liberdade é tudo. Mas não há liberdade sem ordem. Sem ordem. E aí, então, a gente tem que botar pra fuder, destruir as liberdades de certas pessoas por um tempo. Eventualmente, a gente vai poder ter a nossa liberdade. Eu acho que isso é um avanço, pelo menos filosoficamente, coerente pro movimento mais libertário, sabe? Na América Latina, definitivamente, né? Pois é. Tipo, até que ponto a América Latina conseguiu ingressar na modernidade, né? Se tem coisas... A pactuação social, ela é imperfeita, ela é desigual, pro Sim. bem e pro mal, né? Tem a miséria, mas tem a violência também, que aflige todo mundo. E o Chile, ele é o país mais seguro da América Latina. Em várias... nessas matérias da Folha que eu trouxe, eles sempre pontuam isso. Segurança foi a principal pauta. Apesar do Chile ser o país mais seguro da América Latina. Então eles ficam querendo meio que minimizar, sabe? Querendo meio que defender o Boric e o legado dele. Mas a verdade verdadeira é que se você vê a taxa de homicídio, que nem é a melhor métrica para crime. Porque... Bom ponto. Parece que no Chile o grande problema hoje em dia não é nem exatamente homicídio, é só que tem muita percepção de insegurança por causa de roubo.
Eu não sei, eu já fui no Chile no passado, tem muito tempo que eu não vou no Chile. Mas se alguém tiver viajado no Chile ou for chileno, morar no Chile, comenta aí como tá a percepção de segurança lá. Mas você vê, em 2015 a taxa de homicídio do Chile era 2 por 100 mil, que é muito baixa. 2 é um décimo do ridículo. Brasil. É. Nível Canadá, assim, né? Japão. Não, O Japão deve é ser Japão menos é ainda, né? Mas em 2015 a taxa de homicídio do Chile era semelhante à do que El Salvador é hoje. E aí, cara, depois de 2015 aconteceu alguma coisa, não sei o que. Eu imagino que se tiver algum advogado criminalista chileno aí, deve ter acontecido alguma coisa aconteceu em 2015. Traz o caso pra gente. Aí. Porque, cara, no ano seguinte aumentou pra cacete. Depois aumentou mais. Aí foi aumentando. Bateu 6 em 2020, que ainda é um nível baixo pra América Latina. Mas é 3 vezes o que era antes. 2021 arrefeceu, beleza, a pandemia, pra subir pra 7 em 2022. Então, pra você ter uma ideia, o Chile hoje é mais perigoso que São Paulo, em termos de homicídio. E São Paulo não é um lugar seguro, né? É. Por óbvio. Então não é como se a Folha fica tentando minimizar e tal, mas, cara, pelo amor de Deus. É muito idiota isso. É muito escroto essa parada. Não, e da natureza do homicídio é que geralmente, né, o vitimado pelo homicídio ele tá em conflito urbano, né? Tipo, lugares que têm altas taxas de homicídio não são lugares que o latrocínio não tende a ser, né? Onde o latrocínio é uma prática comum, corriqueira, dia a dia, as pessoas estão sendo assassinadas e roubadas. Não, geralmente quando você tem conflito armado entre duas organizações de tráfico, né? Geralmente. Exato. É o caso brasileiro. O Brasil tem muita mortalidade muito alta, né? A taxa de homicídio é muito alta justamente por causa disso. Então, você tem que fazer a heurística aqui. Cara, se o nego tá se matando assim, é porque... Sendo que no violência... Chile nem tem facção direita, exato. não existe TCP e CV trocando tiro. E o Chile é um país que se destaca justamente por ter tido uma formatação até muito próxima da Alemanha, né? O modelo prussiano foi muito influente no Chile. Porque o Chile é um país muito mais militarizado, muito mesmo antes militarizado. do Pinochet e tal. Lá de trás, né? A fundação do Chile é uma fundação militar, que difere de todos os outros países da América Latina. Então esse negócio de lei e ordem está presente no imaginário deles também, né? Não é à toa que eles ainda estão também com a mesma constituição do Pinochet, né? Pois é. Então, pra você... E aí continua. Kai já se posicionou contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ele foi acusado de orquestrar campanhas de desinformação contra seus oponentes nas redes sociais. Uau, pasmem. Meu Deus, um cara que a Folha chama de ultradireita tá falando que ele foi acusado de desinformação. Pasmem. Que ano é esse agora? De 2016? 2015, 2015, 2016? Seu discurso atual se concentra em ordem e progresso. Ok, tá na Positivista, Vai ter uma galera Que aí. ano é? 1995? 1889? É 1895, é. Enfim. 95? Pô. Positivismo não tava forte nessa Não, época, acho que 89. Enfim. Que embora... 1889. E aí é isso, minimizando, né? Que embora tenha baixas taxas de homicídio, enfrenta aumento em crimes como sequestros e roubos. Então, a gente vai falar mais sobre Pinochet com o do New York Times. Vamos falar um pouquinho sobre quem é a Janette Jara, que vai muito provavelmente perder. Ela é literalmente parte do Partido Comunista. Só que, curiosamente, ela se mostrou... De novo, eu não... Se alguém souber mais do que eu, pode me corrigir. Mas pelo que eu entendi, ela não é tão... extremamente de esquerda, assim, sabe? É tipo leninista, né? Não é leninista. E mais, ela condenou a ditadura de esquerda, sabe? Ela seguiu meio que a linha do Boric de condenar o... Nova esquerda chilena, né? De condenar o próprio Maduro, e sabe? tal. Sim. Então, pois é. Ex-ministra do Trabalho do presidente Gabriel Boric e aposta da esquerda para continuar governando o Chile, Janette Jara, de 51 anos, já deixou marca na história política recente do país. Então, com ela, essa é a primeira vez em mais de 25 anos que o Partido Comunista tem uma candidatura presidencial apoiada por todo o pacto de esquerda, após ela ter vencido primárias na metade do ano. Isso é bem interessante, né? Parece que os múltiplos partidos de esquerda fizeram uma primária... Bastante interessante. meio uma confederação para fazer uma primária para lançar ela. E a direita não conseguiu se organizar, né? Mas é aquilo, né? É porque provavelmente se ela não tivesse feito essa primária, ia concorrer ela do Partido Comunista, um cara do Partido Social Democrata, talvez os dois ficassem fora do segundo turno, e aí o segundo turno ia ser dois caras de direita, o que seria péssimo pra esquerda, né? Tinha a pressão e também, naturalmente, também tem uma afinidade dentro desse campo político. E mais ainda, né? Vindo na sucessão do governo do Boric, que é um governo que, apesar de frustrante, teve elementos comuns, né? Uma grande pactuação ali da esquerda chilena. Pois é. Então, a candidata tem o desafio de superar a baixa aprovação pelo governo. Em sua disputa pela presidência, ela construiu um programa de governo com 3 eixos principais. Desenvolvimento focado na demanda interna. Então, o Chile ele é um país muito voltado para a exportação de alguns produtos primários. Então, minério de cobre,
e vinho, frutas, esse tipo de coisa, é meio que o carro-chefe Peixe também. peixe da indústria de exportação chilena, que é muito grande. E aí o Chile importa muita coisa industrializada, tipo carro, etc., dos Estados Unidos, ou então da macroesfera, tipo, americana, então México, esse tipo de coisa assim. Tanto que, sei lá, quem já foi no Chile... Sei lá, se você vai no Chile e vai pra Argentina, uma coisa que chama muita atenção, que é o seguinte, os carros na Argentina são iguais aos carros do Brasil. Iguais. Os carros no Chile são totalmente diferentes. E são meio maiorzões, assim, tal. São os carros mais bacanas mesmo. Mas... Melhor, né? Esse é o comentário clássico do brasileiro. E é mais barato, muito mais barato também. E é mais barato, é. Porra, carro do Chile baratão. Enquanto na Argentina eles estão pagando caro pelos mesmos carros piores que a gente tem aqui no Brasil. Cara, o Chile, de certa forma, também, geograficamente, ele tá posicionado por hoje o oceano que a maior parte do comércio mundial tá. Né? Então, o Chile, que sempre foi um irmão feio, né? Aquela linha fina, esquisita, jogada pro Pacífico, hoje em dia, na verdade, o Pacífico, porra, top. Tem mais fluxo de mercadoria que o próprio Oceano Atlântico. Então... Exato. Enfim, bairros dignos, com a construção de espaços comunitários e serviços básicos e cidadania plena. Enfim, né? Ok. Coisas de pessoas... Nothing burger, né? Nothing o que burger. isso quer dizer, cara? Pois é. Ela acabou tendo uma grande vitória que foi o seguinte. Quando ela era ministra do Trabalho do governo Boric, ela implementou uma redução da jornada de trabalho de 45 para 40 horas. Então, pra você ver como que as pautas na América Latina são muito semelhantes. É né? muito engraçado. Pra você ver como que... Quem é o ministro do Trabalho hoje em dia, cara, do governo Lula? Nem sei, tá ligado? Nem sei. Ah, Quem é o ministro do Previdência? Trabalho? A qual vai ser muito Luiz bom, né? Marinho. Monstro. Luiz Marinho, nem sei quem é. Mas o fato é, se esse cara conseguisse Tá apagado. passar uma reforma, tipo, do fim da escala 6 por 1, talvez ele se tornasse uma liderança na esquerda. Mas a Erika Hilton passou na frente, né? Empapou. Será? Não, eu acho que não. Mas é 4x3, eu acho que... Não, o Chile 4x3 baixou é de muito 45 retardado. pra 40, né? Foi O uma Brasil reforma é- bem mais... Não, a gente iria de 44 pra 40. Seria menor, né? Mas enfim. Pois é. Então, ainda que seja militante do Partido Comunista, Jara, desculpa, que é português, né? Caso vocês não saibam, o J, a gente fala o J francês, entendeu? A gente não fala o Jara. J. Então, a Jara fez questão de se mostrar uma política dialoguista e inclinada à conciliação. Fez críticas ao regime de Maduro, chamando o líder de autoritário e avalia suspender sua militância caso seja eleita presidente, ao dizer que não é subordinada às decisões do Partido Comunista. Então, enfim. Também outra coisa, a esquerdista defende a autonomia do Chile na política externa. Em sua campanha, afirmou que as relações internacionais são conduzidas pelo chefe de Estado, embora tenha prometido manter uma relação pragmática com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mesmo que critique seu governo. Que é uma em contraposição ao governo do Gustavo Petro na Colômbia, né? Porque, tipo, os dois países da América do Sul mais ligados aos Estados Unidos é o Chile e a Colômbia. Uhum. E aí, o Boric era um cara bem, pelo menos inofensivo ao Trump, na minha opinião. E o Gustavo Petro é um cara mais retardadamente Lunático, né? anti-Trump. Isso é muito burro. Eu não quero parecer um boomerzão colombiano, mas o cara, o Petro, frequentemente ele parece só tá doidão, cara. Tipo, entra no Twitter do Gustavo Petro, começa a perceber os horários que ele posta, o que ele posta. Às vezes parece que ele só toma um conhaque, Eu falei, grande produto de exportação ele da Colômbia. pode se dar o luxo, porque o maior produto de exportação da Colômbia para os Estados Unidos ele é não oficial. Então não depende da relação do chefe de Estado. Aí ele pode ser um pouco mais... e tal. Mas no caso do Boric, o cobre que vai lá para os Estados Unidos é oficial, é diplomático. Pois é. etc. O vínculo entre Chile e Estados Unidos é profundo e de longa data. Temos tratados, cooperação tecnológica e um intercâmbio econômico que, na prática, é favorável aos Estados Unidos. Destacou Jara em uma entrevista à AFP. Mas, enfim, o mero fato de você falar isso já é meio conciliacionista, né? O que você esperaria de uma pessoa de um partido comunista, de um país latino-americano, seria o grande Satã do Norte, atrapalhando o nosso desenvolvimento. E ela não quis meter essa. Boric colonizou mentalmente a esquerda argentina, a esquerda chilena, e agora essa coisa muito mansa, né? Acho que a gente podia falar dele, cara, a figura aí. Pois é, e aí é o seguinte, né? Ninguém vai lembrar. Boric, ele era a esperança barbuda da esquerda latino-americana. E agora, né? Então, o New York Times trouxe essa matéria aqui que é sobre o futuro da esquerda na América Latina, porque o New York Times, sendo um jornal no grande Satã do Norte, eles olham pro quintal deles de uma forma homogênea, tipo... Mas eu cada vez mais eu dou o braço a você, sabe? Quando eu era pequeno, eu via assim, tem o Centro de Estudos Latino-Americanos em Washington. Vai botar todo mundo no mesmo balaio, não tem nada a ver. Quanto mais eu envelheço Cara, acompanho... Quanto mais a gente acompanha e estuda a América Latina, cara, é o mesmo balaio. Tem que fazer um centro de estudo mesmo, cara, não tem jeito. Os temas são mesmo, de novo, a gente tá falando agora sobre lei e ordem para avançar a liberdade.
Porra, de novo aí o espectro do buquelismo. Pois é, não, e a pauta de diminuir a jornada de trabalho. É a sabe? mesma coisa Porra, também. Pelo amor de Deus, né? Sim. Enfim, então vamos lá. Carismático e barbudo, líder da geração millennial, foi uma sensação da esquerda. Ele mobilizou os jovens eleitores, prometendo uma ampla reforma sistêmica. Justiça social, moradia acessível, transporte público gratuito e direito das minorias. Foi eleito com uma enorme votação e nomeou um número recorde de mulheres para o seu gabinete. O líder não era o prefeito eleito de Nova York, Zoran Mamdani, mas o jovem presidente chileno, Gabriel Boric. Boric que é um sobrenome croata, né? Uma das diásporas aí. Uma das diásporas mais aleatórias, mais esquisitas da América Latina são os croatas do Chile. São vários, muitos mesmo. Pois é. Quando foi eleito há 4 anos, aos 35, interessante, né? Ele realmente foi eleito muito jovem, cara. Consegue imaginar daqui a 9 anos você pegar a faixa? Sim. Presidência? Sim, me aguarde. Impulsionado por uma onda de agitação social, muitos o aclamaram como símbolo de uma nova vertente da política progressista na América Latina, focada na redistribuição econômica, na defesa dos direitos humanos e uma clara ruptura com a esquerda autoritária da região, né? Leia-se Maduro, e nesses acenos bizarros que o Lula faz pro Maduro e enfim. Pro Irã. Rússia. Quem mais? Rússia nem é esquerda. Tem o cara da Bolívia, o Evo Morales, tem o da Nicarágua. Mas você concorda, Ortega, que o Boric de fato é uma ruptura com essa esquerda meio anos 80 e 90. Assim, ele inclusive deixou... na minha opinião, cara, quando teve lá a crise, né, da fraude na Venezuela, eu achei que ele deixou o Lula meio com a calça riada, entendeu? Ele mogou o Lula. Não é que mogou, mas ficou aquela expectativa, tipo, pô, o bloco agora de esquerda latino-americana vai falar que tá tudo bem. Aí o Lula, tá tudo bem, aí o Boric, você fraudou a seleção, claramente, sabe? Que vergonha e tal. Aí o Lula ficou meio... Enfim, é como eu li a questão, né? Mas enfim. Mas enfim, e aí eu acho interessante isso, porque muito fala-se, eu acho que talvez... Falamos muito, mas não somos só nós, sobre o cara como vai ser o futuro na esquerda, né? No Brasil isso é uma discussão muito pertinente, porque o Lula é uma figura muito única, que dominou o campo pelos últimos 30, 40 anos aí. E quando o Lula partir dessa pra uma melhor, a esquerda meio que vai ter que se reinventar. Porque, pelo menos em eleições que o Lula não disputa, a esquerda performou mal. A eleição do Haddad, a esquerda perdeu pro Bolsonaro. Beleza, o Bolsonaro tá muito forte. Mas mesmo se não fosse o Bolsonaro, tem uma chance muito boa do Haddad perder aquele ano. As eleições municipais, as eleições de governador, a esquerda tem mandado muito mal no Brasil. Então tem muito esse debate. Cara, qual vai ser o futuro? E o Boric, a época, né? Ele parecia que, pô, é isso aí. Ele é meio que a Tabata Amaral, né? O Boric é a Tabata, só que barbudo, do Chile, né? Que é tipo jovem, mas meio cool, sabe? Sem essas amarras autoritárias. E é uma esquerda que é quase um partido democrata, né? Em termos, assim, pelo menos geopolítico, o Boric se alinhava bastante. Partido Democrata dos Estados Unidos, né? Claro. Pois é. Mas, cara, o governo dele meio que foi um fracasso, assim, né? Acabou sendo um grande fracasso. A propósito, ele foi meio que nessa onda do Mandani, né? Eu lembro um pouco da eleição dele, que era uma coisa de muito otimismo, de um novo rumo, uma nova... De fato, agora o Chile inaugurar um novo período na sua história republicana. Enfim, o Chile tem uma experiência que tem muitos traumas, né, na sociedade chilena. Enfim, eu vou mais sobre isso em breve, mas tem muitos traumas sobre a ditadura do Pinochet, que foi de fato bastante violenta, etc. Ele não foi jamais condenado, né? Enfim, ele pôde se aposentar em paz no fim da vida e tal. Ficar como senador, tá líder das Forças Armadas. Ficando olhando ali e tal. E o Chile, porra, tem massacre, né? Em estádio de futebol. Foi um período bastante brutal, assim, na história deles. Menos brutal do que a Argentina. Mas ao mesmo tempo também com mais impunidade, né? Então, e ao mesmo tempo também as leis, né? A Constituição chilena era a Constituição pinochetista até então. Ainda é, pô. Ainda é, né? Então. E o Boric era meio que, a gente vai lidar com vamos sarar esses traumas, compensar as vítimas, garantir direitos a todas essas populações marginalizadas, humanizar, né? A sociedade chilena também tem um capitalismo meio brutal lá. Velho no Chile sofre bastante e tal. Enfim, vamos humanizar a nossa economia e inaugurar uma nova carta constitucional. E aí ele fez a proposta, chegou a ter um plebiscito, e aí a população chilena bombou a Constituição dele, ficou uma coisa meio sem raison d'être, né? Exatamente. Porque, pô, você elegeu o cara otimista, mas não é o cara que propôs a visão de país dele, você achou uma bosta. Você preferiu continuar com o de antigamente. E a verdade é, cara, que eu já fui ao Chile também. Não é difícil achar a memorabilia do Pinochet, não, tá? Camisa, o caralho. Não é difícil. O Pinochet, ele é popular entre algumas camadas no Chile.
Com certeza. Eu diria que o Pinochet é mais popular no Chile do que os milicos são aqui no Brasil, sabe? Mas muito. Se bem que Bolsonaro, né? Tinha uma galera lá que gostava e tal. Mas eu acho que sim também. Você consegue, é fácil achar a camisa do Pinochet lá e tal, falar. Aí você fica pensando, cara, quão profundo é essa chaga na sociedade chilena? Cara, né? o negócio que eu penso é o seguinte, eu acho muito engraçado esse negócio. O Boric, caraca, foi uma onda de otimismo. Assim como, o Mandani e o Obama e o Lula. É tipo, por que nunca tem uma onda de otimismo com um cara de direita, sabe? Será que é porque esse otimismo ele é genuíno? O pessoal de direita é chato, cara. É porque quem meio que gera o hype de otimismo é a mídia, tá ligado? E a mídia escreve o nome do Antônio Cast e imediatamente depois vê ultradireita, sabe? Então, é aquilo. Quando o Trump foi reeleito agora nos Estados Unidos, o nego da direita tava muito otimista. Só que você não via as pessoas falando yes we can, entendeu? Não tinha esse negócio de tipo, caraca, um otimismo incrível e tal. Não. Então, tipo, o Boric, as pessoas estavam otimistas com o Boric. Os eleitores do Boric, sem dúvida, deviam estar. Agora, colocar isso como uma coisa tão, amplamente percebida na sociedade é meio ridículo. E outro comentário. Quem é o líder mais popular do mundo? Ele adora se gabar disso no Twitter. Hoje é o seu Naíbe, né? Seu Naíbe, Brimo, machalá, um abraço. E você vê alguém falando sobre o otimismo de El Salvador, sabe? Tipo, o cara tem 95% de aprovação e ninguém fala do otimismo. Mas é uma coisa sóbria, entendeu? Ninguém tá otimista, não. Pois é, sabe? Eu acho, cara, a mídia, ela é particularmente enviesada tratando de América Latina, cara. Porque eu acho que tem um coleguismo real, assim. Não é submissão, é tipo camaradagem mesmo, sabe? Setores progressistas na mídia, eles meio que se ficam batendo um nas costas do outro. Parabéns pelo Mujica. Parabéns pelo Boric. Lula voltou e tal. Fica essa coisa meio... Sabe? E aí, na hora de tratar a América Latina, a Folha, cara, eu sempre acho que barbariza, assim. Sabe? Barbariza. Barbariza o tema. Mas ok, né? Tudo bem. Ok. Mas isso é só um comentário pra, tipo, você que tá assistindo em casa, nunca se deixar enganar por essa porra de Quando o otimismo, assunto for América Latina, é loucura, cara. É loucura, sempre loucura. Eu acho interessante que na Europa já não tem mais essa parada de otimismo, assim, né? Tipo, Keir Starmer foi eleito. Friedrich Merz, mano, uma onda de otimismo. Não, eu nem sabia que o governo do Starmer ia ser uma merda. Porque o Starmer não consegue nem sorrir, cara. Como é que você vai vender o cara otimista, a cara dele é sempre... Exato, ele é sempre meio traumatizado, assim, né? Mas enfim. Tem a cara de... Então, continuando. Agora, perto do fim do seu mandato, muito desse fervor diminui. O Chile se prepara para o primeiro turno das eleições nacionais, no qual um candidato de direita é favorito para vencer um provável segundo turno, enquanto a guinada à esquerda na América do Sul parece estar se revertendo. Pois é. Então, enfim, você vê aqui, a popularidade do Sr. Boric caiu drasticamente logo após a sua posse, refletindo erros iniciais e preocupações com a segurança e a economia. Seu índice de aprovação nunca se recuperou significativamente e se estabilizou em torno de 30%. 30% é um índice de aprovação horrível, assim. Tipo, o Trump nunca chegou perto de 30%, sabe? É coisa tipo nível Emmanuel Macron, Você queria puxar a sardinha. O Macron é pior, pô. O Macron tá lá nos seus 10%, cara. Stammer também, 10%. Pois é. Mas essa coisa do cara que, no otimismo, meu Deus, tá todo mundo muito divertido, vai ser uma grande festa, um cara de 35 anos, tatuado, barbudo, tá assumindo Palácio da Moneda e tal. E aí ele assume o governo e ele faz um governo de merda e a popularidade cai. Pra mim, é muito do que vai acontecer no mundo inteiro enquanto a esquerda não começar a tratar alguns temas de forma mais séria, sabe? O tema sendo principalmente segurança pública e meio que desburocratização, só que de uma forma mais profunda, não é nem desburocratização, porque isso é uma pauta meio liberal, eu acho que vai além, é quase que tipo... É uma coisa de organização. É uma coisa de reorganização institucional, assim, sabe? Se a esquerda não tratar essas duas coisas de uma forma séria... Organizacional, não. Todos os governos... Burocracia, vão ser mais ou menos assim. Se não tratar a segurança e burocracia, vai ser sempre isso. Pois é. Então, enfim. Aqui pra você ver como... Caraca, otimismo, meu Deus, ele é bonitão, ele é tatuado. Bonitão? Tu não achou ele bonitão, se entregou um pouco aí. Tu não achou ele bonitão? Qual é teu tipo? Qual é teu tipo? É o Bukele? É o cara... Barba mais na régua, cabelo... O Bukele, um abraço aí, Brimo, mas parece Gustavo Lima, né? Enfim. E aí... Cadê a parte da Constituição? Porque eu achei muito interessante. Então, por exemplo, o tipo de coisa que ele estava prometendo, transformar o Chile no túmulo do neoliberalismo, sabe? Cadê? O New York Times nessa matéria traz o tipo de mudança que ele queria trazer para a Constituição, que é realmente uma coisa bizarra, assim, sabe? Então, por exemplo, o início do governo do Sr. Boric foi marcado por uma série de atos simbólicos,
incluindo a nomeação da primeira-ministra do interior, Isquia Sitges, e a nomeação de Maya Fernández Allende, neta do ex-presidente marxista do Chile, Allende. Mas apresentou vários erros, né? Então, ele também teve briga com os índios. E você vê, por isso que a esquerda meio que se dá mal, sabe? Porque eles criam umas pautas meio retardadas de dar moral demais pra demandas muitas vezes não razoáveis dos povos nativos. Aí quando o Boric assume o governo, ele percebe, caraca, a demanda dos índios não é razoável, eu preciso resolvê-la. Só que, mano, o índio... Não, tá demais. Ele tá acostumado a meio que fazer demandas absurdas, A assim, virtude sabe? política que mais importa, se não a única que importa, é lealdade. E aí você pode ver, cara, o índio, ele é muito volátil, cara. Agora na COP30 também, tipo, o Lula optou por colocar, tipo, a pauta indígena no centro do debate mundial. Tipo, questão do índio na Amazônia como epicentro do debate climático. E aí, cara, teve, tipo, um storm do evento, assim. Tipo, os índios saíram na porrada, deixaram lá um segurança gravemente ferido. Eu respeito o povo indígena, cara, demais, entendeu? Eles são guerreiros mesmo, uma concepção tradicional. Não, da os coisa. Mapuche, sobretudo, Mais né? ainda, né? São os dos guerreiros mais... Talvez fossem os mais Sim, nobres sim. guerreiros da América do Sul inteiro, eu acho. É, eu não sei qual tribo invadiu lá a COP. Eu acho que eram índios do Xingu, que são os índios que tem aquele wrestling deles lá, sabe? Então, mano, desceram a porrada no segurança lá, cara. Mandaram o cara pro hospital, isso é irado, entendeu? Mas, em termos de capital político, é horrível, na verdade. Pois então, é isso, cara. Escolha seus amigos. Pois é. Com base Enfim. em lealdade. Os eleitores também rejeitaram de forma contundente um referendo para adotar a nova Constituição, que o Sr. Boric havia aprovado e cujo texto havia sido redigido por uma convenção constitucional eleita e majoritariamente de esquerda. Então você vê o tipo de coisa que estava lá. A linguagem proposta teria consagrado uma série de direitos sociais e reformas sistêmicas, incluindo a paridade de gênero nas instituições públicas, o que é insano, porque, cara, pelo amor de Deus, sabe? Nem todas as instituições você tem necessariamente o quadro de 50... Tem que ser exatamente 50% homens e 50% mulheres. Isso é, exagerado, tipo, é quase garantia que você vai estar botando umas pessoas em cargos que elas não merecem, assim. A abolição do modelo de previdência privada do Chile, que também é bem retardado. A gente tava falando da pirâmide etária no último episódio sobre o México. Vamos ver a do Chile, cara. Eu acho que o Chile é menos saudável do que... Mais velho, né? Vamos comparar com o do Brasil, porque o Brasil é a referência que tem na minha cabeça. O maior corte é 30 a 34 anos, né? Então, aqui. Mas tá freando mais rápido o Chile. Tá né? freando mais rápido. Dá pra ver aqui, né? É. Você vê, o Chile tá mais espremido embaixo, Cara, né? o que eu me lembro, assim, as duas questões sociais que estavam mais em voga no Chile na época que eu fui lá era aposentadoria privada, que de fato, cara, no Chile não é de boa você ser um aposentado. Se você não se preparar para sua aposentadoria, você vai passar fome. E a questão da gratuidade na educação, parece que a faculdade pública ela tem mensalidade também. E aí eu não sei nem se isso chegou a ser revertido já, mas eram dois dos temas assim principais. A questão é que, por mais que o modelo de previdência do Chile seja brutal, principalmente em termos latino-americanos, cara, pro futuro que se projeta, o Chile é o único país que não vai Sim. quebrar. Tipo, não tem o que fazer, cara. Né? A pirâmide demográfica demanda Sim. uma previdência mais dura. Assim, você realmente vai trocar pra pública agora, no momento que todas as previdências públicas estão colapsando. Isso é meio insano. E outra coisa também fundamental pra uma Constituição Meu Deus. é o reconhecimento da senciência dos animais. Uau. E aí o povo chileno, Extrema relevância. que é bastante conservador, negou isso. E aí o governo do Boric meio que começou a descambar. Mas, cara, e aí a gente tem que ver agora como vai ser o governo do Cast. Deixa eu ver aqui, tem uma matéria só sobre segurança que eu separei aqui também, que é o seguinte: a direita tradicional também não conseguiu espaço, né? Então essa Evelyn Matei, do Partido Tradicional Conservador da União Democrática Independente, ela foi derrotada, assim, em preferência pro Cast, que nem era o cara mais radical. Mas é isso, a principal pauta é segurança, cara. Muito se fala, cara, sobre... Enfim, pra gente não é tão claro, né? Mas meio que, enfim, pros incas era que o Peru e até a Bacia do Prata, eles estão, tremendamente conectados. Então, você tem esses bolsões de pobreza, né? Países que são de economia um pouco mais vulnerável, tipo, sei lá, Equador, Bolívia e tal. E esses caras acabam descendo mesmo a antiga rota inca até essas economias que estão melhor posicionadas, tipo Argentina e Chile. Parecia que não era um problema muito grande até pouco tempo, mas tem tomado muita relevância, sim. Quando a gente estava lá na Argentina, por exemplo, só para ilustrar,
a gente tava fazendo um vídeo sobre economia, né? Que a gente queria falar sobre Milei. E aí a gente perguntava pra todo mundo na rua em Buenos Aires: pô, qual é a maior preocupação da tua vida hoje? Tipo, por favor, fale economia. E o cara, segurança pública, cara. Buenos Aires agora tá bastante violento, tem muito imigrante aqui. Então, é uma questão pra eles, né? Inclusive, opera em termos de cultura também, né? Tem o perfil mais ao norte, né? Na cadeia dos Andes ele é mais índio propriamente. A gente sabe como os argentinos são e tal, gerar um certo desconforto. O Chile, um pouco menos, mas também da mesma forma. Então, de novo, cara, eu só consigo enxergar... Sempre que eleição latino-americana, cara, o espectro do buquelismo, ele tá rondando a América Latina. As pessoas querem lei e ordem. Pois é, então você vê. O Chile viu um aumento nos homicídios desde 2016, passando de um mínimo de 2 para 6, né? Aí, enfim, o autor da Folha tem que, óbvio, né, beijar o bumbum do Boric. Fala que a taxa caiu desde que ele assumiu e é uma das mais baixas da América Latina, mas a escalada de ocorrência na última década assustou uma sociedade que não estava acostumada com esse problema. Então, um estudo do Centro Latino-Americano de Políticas Econômicas e Sociais da Universidade Católica do Chile aponta que o país perde, em média, 2,6% do PIB anualmente devido à criminalidade. Então você vê, ainda os chilenos que são muito meio que econômicos assim em pensamento ainda botam nesses termos, né? Então você vê cadê? Independentemente dos dados objetivos da criminalidade não ser tão alta comparativamente, a sensação de segurança é muito alta. Então você vê, cara, mesmo eu sinto que isso é quase que uma armadilha que muita gente cai, sabe? Que os caras param pra analisar os dados e ficam, mas os dados não estão mostrando que a situação do crime tá muito ruim, né? A gente vê muito isso no Brasil com relação a São Paulo. Então, no último anuário de segurança pública, São Paulo saiu como o estado com a menor taxa de homicídio. Só que São Paulo não é um estado seguro. Não. Temos de roubo, latrocínio, sequestro... Homicídio não mede, cara. Honestamente, homicídio é uma heurística lá de país primeiro mundo, onde você realmente... Não só a taxa de homicídio é muito baixa, como você não tem a dinâmica do crime que são próprias da América do Sul, entendeu? Da América Latina no geral. Eu acho que mesmo no primeiro mundo, cara, muitas vezes não é também não é o suficiente, né? Mas eu acho que só funciona pra você mostrar que um lugar é extremamente seguro, tipo o Japão. Aí beleza, o crime é muito baixo, a taxa de homicídio é muito baixa também. Mas se você começa a olhar, por exemplo, com mais precisão geográfica, cidade a cidade, você vai ver cidades que são muito violentas e não são necessariamente tão perigosas para ser roubado. E você vai ver o perfil contrário também. Começa a ver que, porra, peraí, o perfil, a interação entre esses dois tipos de crime não necessariamente é tão lógica. E de fato não tem elo lógico entre um homicídio e roubo. Pois é. Não necessariamente quando você rouba, você mata, e não necessariamente quando você mata, você rouba. Sim. E nem, em cada 50 roubos você vai achar um homicídio, não tem meio que uma taxa constante, né? E o que eu acho que deve ter acontecido? E eu acho que isso explica por que cada vez mais a taxa de homicídio é uma métrica ruim pra você medir crime como um todo. É o seguinte, o que aconteceu de 2015 pra agora pra aumentar tanto assim a taxa de homicídio? Provavelmente foi ou imigração de pessoas de fora do Chile, de um país que é mais violento, então a Bolívia, Peru e tal. E também, e aí isso é uma coisa que aconteceu no Brasil, o avanço de meio que direitos garantidos, meio de garantismo penal, sabe? Então, por exemplo, no Brasil você tem o negócio da audiência de custódia, que solta muito bandido. Então, às vezes um garoto, um pivete, ele furta alguém, e aí a polícia apreende ele, e o ladrão é solto na audiência de custódia. Esse tipo de garantismo penal, em geral, não é feito com homicidas, entendeu? Tipo, porque apesar dos garantistas estarem meio desconectados da realidade, na minha visão, eles não são tão retardados a ponto de ficar garantindo o direito do homicida, em geral. Isso acontece também. Acontece. Mas o excesso, o garantismo em excesso, ele é muito mais frequente para outros crimes, com entendeu? certeza. Então, cara... Na medida que o garantismo vai ficando mais exacerbado, a tendência é, cara, se o homicídio triplicou, mano, porque o roubo deve ter aumentado 10 vezes no Chile. E o diagnóstico é muito problemático no geral, que é tipo, mas os indicadores de violência estão baixos, mas as pessoas não se sentem seguras. Isso é pânico moral. Não, cara, eu vou pelo caminho contrário. Acho que provavelmente a estatística tá errada. A estatística não tá representativa, tem um erro ali de material, ou tem um erro de análise mesmo, do recorte que você tá olhando. De novo, falando, cara, não existe relação intrínseca ou estrita, numérica, entre homicídio e roubo, cara. Imutável, mesmo sensação, mesmo sensação de segurança. Porque é isso, ser roubado é ruim? Mas viver com medo de ser roubado, quiçá seja até pior, né? E aí, não, é a paranoia das pessoas, é a internet que tá fazendo isso, é o 5G chinês, sei lá, entendeu? São os alienígenas.
é o fim do mundo. Isso me parece culpa do pessoal Culpa total. de esquerda, total, assim, né? Total. É muito óbvio que tem um problema de segurança, porra, que tem que ser endereçado. Se tá todo mundo falando é porque tem um problema. Pois é. Mas enfim, então, cara, é isso. O Kaishi provavelmente vai ser eleito. A gente tem que ver o que ele realmente vai conseguir fazer. Tem vários líderes na América Latina que estão meio concorrendo pra ver quem vai ser o próximo Bukele, né? Porque até agora só o Bukele conseguiu ser o Bukele. Sim. O cara no Equador tentou, aparentemente não conseguiu. Tá tentando ainda. O Milei falou que vai tentar. O cara na Colômbia foi assassinado tentando. O cara na Colômbia foi assassinado tentando. Tem um cara no México também que era um prefeito. Foi assassinado tentando. Foi assassinado, pelo menos levantando a ideia. Será que no Chile vai ser o Kaishi que vai conseguir fazer? Não sabemos. Existe a possibilidade também da mudança de Constituição ser feita da Constituição do Pinochet para uma outra Constituição conservadora, mas sem o ranço do que foi o ditador Pinochet sanguinário, que matou tantas pessoas e tal, Sim. sabe? Isso é tudo possibilidade. Mas sobre a eleição chilena, eu diria que é basicamente isso. É isto. Muito obrigado. Esse foi o Novos Class Show de hoje. Pessoal, entre no site aquavoice.com, coloque o código NC3meses para ter 3 meses grátis do modelo mais avançado deles. Fora isso, entre no nosso site, a gente faz conteúdo gratuito e pago para você apoiar o nosso trabalho. E nos siga no Twitter, meu arroba é pessoa A99. Meu arroba Novos Clássicos. Eu roubei o arroba do pessoal. Muito obrigado. Valeu.